Sou o tenente Augusto Rangel, tenho 42 anos, sou natural de Belo Horizonte e sirvo no Corpo de Bombeiros há quase 2 décadas. Nesse tempo já vi de tudo um pouco. Deslizamentos, resgates em enchentes, incêndios que devoraram quarteirões inteiros, mas tem uma coisa que me persegue até hoje, e eu não estou exagerando quando digo que se eu pudesse apagar da minha memória, faria isso sem hesitar. Era um fim de semana, recebemos uma chamada sobre um possível acidente em trilha, algo comum, especialmente em regiões mais isoladas, onde grupos se aventuram sem preparo. O chamado vinha de um número de emergência registrado por um celular com sinal instável. A mensagem era curta: homem ferido, perna presa entre pedras, pede socorro, coordenadas anexadas. Era perto da região da Serra da Moeda, lugar de muitas trilhas, algumas bem difíceis de acessar. Eu fui com minha equipe 3 soldados experientes. Chegamos no ponto indicado pelo GPS e tudo parecia normal, exceto por um detalhe. Não havia qualquer entrada de trilha onde o sistema marcava. Era só mata densa, nem sinal de gente. Ainda assim, com base na latitude e longitude, decidimos entrar e seguir a direção sugerida. A mata ali tem um peso diferente. É o tipo de lugar onde o silêncio não é apenas falta de barulho, mas uma ausência total de vida. Nem insetos. Caminhamos cerca de 45 minutos. Nenhuma marca de pegadas, nenhuma pista, nada. Estávamos prestes a iniciar o retorno quando ouvimos, claramente, uma voz pedindo ajuda. Era um homem, gritava com força, como se estivesse sentindo dor. Dizia que a perna estava presa, que não conseguia se mexer. A princípio corremos na direção, pensando que enfim havíamos nos aproximado, mas a voz se movia com a gente. A cada curva, parecia estar sempre um pouco mais adiante. Foi então que um dos soldados, o Almeida, escorregou numa encosta e sumiu da nossa vista. Corremos até lá e encontramos uma clareira pequena, circular, como se tivesse sido aberta à força no meio do mato. Descemos com cuidado, chamando por ele. Ele estava em pé, olhando fixamente para frente, pálido, e o que vimos ali nos paralisou. No centro da clareira havia restos de uma fogueira recém-apagada. Ainda havia fumaça subindo dos troncos pretos. Ao redor, penduradas nas árvores em galhos baixos, estavam partes de roupas. Roupas manchadas de sangue, camisas cortadas com precisão, como se alguém as tivesse disposto ali propositalmente. Em um dos galhos mais baixos, havia um pedaço de tecido amarrado com nó de marinheiro. A costura era antiga, parecia artesanal. O silêncio ali era quase agressivo. E o cheiro, um cheiro seco de ferro oxidado e madeira queimada. Quando tentei me comunicar com a central para reportar o local e pedir apoio, o rádio chiou, como se tivesse sido tomado por interferência. A princípio pensei que era problema do relevo, comum em áreas de mata fechada, mas depois que cada um tentou usar o próprio equipamento e todos apresentaram a mesma falha, começamos a desconfiar que havia algo errado, e então veio a parte que me fez questionar tudo o que sei. O rádio parou de chiar por um instante e em seguida uma voz feminina surgiu, calma, clara, como se estivesse falando ao nosso lado. Ela disse: "Já passaram por aqui antes." Só isso. Repetiu a frase uma vez, depois silêncio total. A voz não era da central. Nenhuma das atendentes tinha aquele sotaque, aquela entonação. Era como se alguém estivesse no canal conosco, com um rádio antigo, como os usados em operações militares dos anos 70. Ninguém falou nada. Nos olhamos em silêncio, como se cada um estivesse esperando que o outro negasse o que ouvimos. Mas não houve negação. Saímos da clareira o mais rápido que conseguimos, marcamos a posição com fita e voltamos pelo caminho de onde viemos. A floresta parecia mais escura, mais fechada. Demoramos quase o dobro do tempo para sair de lá. Quando finalmente conseguimos sinal, contatamos a central e pedimos que não enviassem mais ninguém, que não havia ferido algum. Inventamos uma justificativa qualquer. Até hoje nunca registrei o que de fato aconteceu naquele relatório. Mas não acabou aí. Dias depois, fui chamado na base. Um superior queria conversar sobre brincadeiras com o equipamento de rádio, dizendo que nossa frequência havia sido interceptada
que a voz gravada não correspondia a nenhum operador, mas que claramente não vinha de interferência externa comum. Mostraram a gravação para mim, era a mesma voz, só que havia algo a mais. Depois que ela dizia, já passaram por aqui antes, uma segunda frase foi registrada mais baixa, e voltam sempre. Desde então evito aquele trecho. Não por medo, pelo menos não no sentido comum, mas porque sinto que tem algo ali que não quer ser interrompido, como se estivéssemos no lugar errado, no tempo errado, e porque em sonhos recorrentes estou sempre voltando àquela clareira, e nela tudo está como antes. A fogueira apagada, as roupas no galho e a voz. A voz nunca para, ela sempre diz que voltamos. E no sonho eu estou sozinho, sempre sozinho. Se alguém aí já viveu algo parecido, com trilhas, mata fechada, com vozes que não deveriam estar lá, comenta aí. Não quero mais me sentir o único, porque, sinceramente, tem dias em que eu me pergunto se ainda não estou naquela clareira. E tudo isso aqui, essa vida, não passa de mais um desvio de trilha. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Reinaldo Lima, sou sargento do Corpo de Bombeiros de Santarém. Já vi muita coisa nesses 30 anos de serviço, muita tragédia, muita dor. Mas o que aconteceu naquele igarapé, não importa quanto tempo passe, eu nunca vou conseguir esquecer. Foi no fim de abril, tempo de cheia, um rapaz de 19 anos desapareceu durante um banho no igarapé do Jacaré, região ribeirinha, onde a água mal passa da cintura. Quando recebi o chamado, pensei que seria mais uma daquelas ocorrências em que o sujeito escorrega, bate a cabeça numa raiz submersa e se afoga. Acontece com mais frequência do que se imagina, só que dessa vez havia algo estranho desde o começo. A primeira equipe foi acionada no mesmo dia do desaparecimento. O pai do rapaz disse que os dois estavam juntos, estavam rindo, conversando, e o menino entrou na água a poucos metros da margem. Não afundou, não gritou, sumiu, como se tivesse sido puxado. Os mergulhadores passaram 2 dias inteiros, fazendo varredura, metro por metro, nada. Nem bolha, nem redemoinho, nem sinal de corpo. O local era raso, sem correnteza. Era para ele estar ali, mas não estava. Fui convocado no 4º dia. A princípio, não levei a sério o que o pessoal comentou. Diziam que o lugar era ruim, que os moradores evitavam pescar ali depois do pôr do sol. Falaram de histórias antigas, de gente que desaparecia e aparecia dias depois, fora da água, seca. Eu ouvi, mas fiquei calado. Não sou de rir de crendice, mas também não deixo isso contaminar meu julgamento. Fui preparado para encontrar o corpo. Só isso. Chegamos cedo, umas 6 da manhã. A neblina ainda cobria o igarapé e o barulho da mata era abafado. Parecia que tudo ali estava preso num tipo de silêncio forçado. O cheiro da água era diferente, não era só lama. Tinha algo mais. Algo que lembrava carne guardada por tempo demais. O rapaz que me acompanhava, o soldado Marques, olhou para mim e disse que não estava confortável. Dei um tapa no ombro dele e disse para manter o foco. Entrei na água primeiro, o fundo era liso, de areia grossa, e logo percebi uma leve inclinação no terreno. Não tinha buraco, não tinha armadilha natural. Estávamos em linha com a margem, avançando devagar. Foi quando senti a primeira coisa estranha. Algo pressionou meu tornozelo. Eu pensei que fosse uma raiz ou um cipó, mas quando olhei, não tinha nada. Só areia mexida. Me abaixei, tentei cavar com a mão, puxei com força. Nada. Mas eu sei o que senti. Era apertado como uma mão segurando. Voltei à margem, disfarçando o susto. Eu não queria passar medo para o grupo, ainda mais com o clima já carregado. Alguns moradores tinham se reunido perto da mata, observando em silêncio. Ninguém falava, ninguém se aproximava. Quando tentei puxar a conversa com uma senhora mais velha, ela desviou os olhos e fez o sinal da cruz. Tive vontade de ir embora naquele instante. Minutos depois o corpo boiou. Estava a menos de 3 metros da margem. Era o rapaz. Rosto limpo, sem inchado, sem machucado. Olhos entreabertos como se tivesse dormido. A roupa ainda colada ao corpo, os dedos enrugados.
mas nada que indicasse decomposição. Ele parecia fresco, recém-afogado. A mãe dele gritou tão alto que a mata se calou por alguns segundos. Eu olhei para o relógio, 6h43, o mesmo horário em que o pai dele disse que o garoto entrou na água no dia do desaparecimento. Levamos o corpo para o IML, o legista veio falar comigo pessoalmente, disse que por dentro os órgãos já estavam entrando em estado de putrefação compatível com 3 ou 4 dias de morte, mas havia algo que não fazia sentido. Os pulmões estavam limpos, nenhum sinal de água, nenhuma gota. Ele morreu em terra seca. Fiquei com aquilo na cabeça o resto do dia. A noite chegou, mas eu não consegui dormir. Sonhei com o rapaz parado na beira do igarapé, me olhando com os braços esticados, como se esperasse por ajuda. Acordei coberto de suor, com a respiração travada. Tentei rezar, tentei esquecer. Não adiantou. 2 dias depois, o soldado Marx me ligou. Disse que o corpo do rapaz tinha sumido do cemitério. A cova estava aberta, mas não havia sinal de arrombamento. O caixão ainda estava lá dentro, intacto, vazio. Ninguém viu nada, nenhuma câmera, nenhum vulto, nada. Não contei para ninguém, mas voltei lá. Peguei um barco pequeno e fui sozinho até o igarapé. Sentei na margem, olhando para o mesmo ponto onde o corpo apareceu. O som da floresta era abafado de novo. Nenhuma ave, nenhum grilo, nada. Só aquela sensação de que o tempo estava suspenso, como se o lugar respirasse devagar, esperando. Eu fiquei ali por quase 1 hora. Quando me levantei para ir embora, vi uma marca no barro a uns 5 metros da margem. Era uma pegada descalça. E era recente. Desde então nunca mais entrei em água doce. Nem lago, nem igarapé, nem açude. Se tiver barro, eu passo longe. O quartel sabe que eu recuso essas ocorrências. E ninguém questiona. Também não falo sobre isso. Mas às vezes, quando fecho os olhos à noite, sinto a pressão no tornozelo de novo, como se algo me marcasse para garantir que eu não esqueça. E eu não esqueço. Eu não consigo. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos ao próximo relato. Boa tarde. Sou o Capitão Nogueira, tenho 45 anos, sou bombeiro há mais de 20 anos. Já vi coisa demais. Corpos carbonizados, gente esmagada em colisão, criança afogada, mãe em colapso. Tudo isso desgasta. Mas o que aconteceu naquela noite, naquele chamado em Campo Grande, é o tipo de coisa que não se encaixa em relatório, que você evita comentar até dentro da própria corporação, com medo de parecer que a cabeça não está mais funcionando direito. Era fim de expediente, quase 21 horas. Chuva fraca, vento encanando pelos galpões da região ferroviária desativada, um lugar que a maioria evita até passar por perto. O rádio chamou com uma ocorrência que à primeira vista parecia simples, embora estranha. Homem preso dentro de container no pátio da antiga estação central. A voz do solicitante, segundo a central, parecia aflita, mas instável. Informaram que a ligação caiu no meio da descrição, tentaram retorno sem sucesso. Era perto da base, então peguei a viatura e fui com a equipe. Chegando lá, o cenário era comum para aquele tipo de lugar. Ferro velho, conteneiros empilhados, trilhos tomados pelo mato, tudo muito calado. Nenhum sinal de alguém esperando por atendimento. A única coisa fora do normal era o portão escancarado, como se tivesse sido aberto há pouco. Já era motivo suficiente para entrar com cautela. Passamos a pé por entre os trilhos e pilhas de carga abandonada, até que encontramos o container que parecia estar com o trinco forçado. Dava para ver a marca na alavanca da trava, algo recente. Eu fui na frente. Usei o pé de cabra para arrombar com cuidado, evitando ruído desnecessário. Quando abrimos, o escuro lá dentro parecia mais denso do que deveria. Luz da rua não entrava quase nada. Usei minha lanterna e entrei. O cheiro era estranho, não ruim. Era como se alguém tivesse passado por ali há poucos minutos. E aí vi uma caixa de papelão servindo de mesa improvisada. Em cima, um prato de alumínio, arroz branco, carne cozida, um copo com refrigerante. Tinha até vapor saindo da comida. E nenhum sinal de pessoa alguma, nenhum barulho, nada. Chamei pela equipe do lado de fora, pedi que verificassem o entorno para ver se alguém tinha corrido. Enquanto isso, dei mais uma volta ali dentro. Era só metal, ferrugem, caixas vazias, uma mochila velha rasgada num canto. Nada, pessoal.
Nenhum colchão, nenhum cobertor, nenhum tipo de abrigo improvisado. Só aquele prato quente. Saí para tentar entender melhor quem tinha feito a chamada. Foi aí que tudo começou a fazer menos sentido. A suposta vítima, segundo a central, era o antigo dono daquele pátio, um homem chamado Edivaldo Cruz. O detalhe, ele morreu 5 anos antes. Um dos soldados mais novos que cresceu no bairro confirmou que o lugar estava fechado desde então e que os herdeiros nunca mexeram em nada por medo porque, segundo os boatos, ele tinha enlouquecido nos últimos meses de vida e se trancava dentro de um dos contêineres para fugir das vozes. Ninguém deu muita atenção a essa parte na hora, é claro. Só que, quando voltamos à base, fui conferir o número da ligação e o livro de registro. Não existia nenhum registro de entrada, nenhuma gravação de chamada. A central jurava que tinha passado para a gente, mas ninguém conseguiu mostrar o protocolo. Era como se aquilo tivesse sido inserido por outra via. E mais estranho ainda, a ligação não passou pelo 193. Simplesmente apareceu no canal interno, sem identificação. Aquilo ficou na minha cabeça. Passei os dias seguintes tentando encaixar o que vi com alguma explicação racional, talvez alguém morando ali dentro, alguém que fugiu antes da chegada, mas por que deixar comida? E por que chamar os bombeiros e não a polícia? Ou melhor, como alguém conseguiria entrar ali, preparar tudo e sumir daquele jeito? Sem rastro, nem som, nem pressa. Voltei lá sozinho 3 dias depois, estava de folga, levei uma lanterna mais forte, fui durante o dia. O portão estava trancado com corrente, cadeado novo, e lá dentro tudo parecia intocado, até que cheguei ao container. O trinco tinha sido reparado, nenhum sinal da marca que deixamos ao arrombar. Abri, a caixa estava lá, mas não havia mais prato, nem comida, nem cheiro. Só uma coisa me chamou a atenção. Rabiscado com carvão na parede interna estavam as palavras "Você entrou sem ser chamado". Aquela noite tive um sonho estranho. Estava trancado dentro de um container, escuro, abafado. Senti alguém do outro lado da parede, não falava, não respirava, só estava ali. Quando acordei, minha garganta ardia como se tivesse passado horas gritando. Minha esposa disse que ouviu batidas secas vindas do quarto enquanto eu dormia, como marteladas no metal. Não comentei isso com ninguém da equipe, sei o que diriam, que foi estresse, que criei coisa na cabeça, mas eu sei o que vi e sei o que senti naquele lugar. Tinha algo ali, algo que não devia ser interrompido. Depois desse caso, evito assumir ocorrências na região da antiga ferrovia. Passo longe, inclusive de carro. Já vi muita coisa que a lógica não explica, mas essa foi a única vez em que senti que estava dentro de algo que não era meu e que nunca deveria ter aberto aquela porta. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Me chamo Danilo Freire, cabo do Corpo de Bombeiros aqui em Vitória da Conquista, Bahia. Tenho 36 anos, 14 deles dedicados à corporação. Já entrei em casa pegando fogo, tirei corpo de acidente, ajudei gente ferida, subi em árvore para salvar criança. Vi coisa que mexe com a cabeça, mas nada me deixou como aquilo que vou contar agora. E honestamente, até hoje não sei o que foi de verdade. Só sei o que aconteceu. Era início da noite quando chegou a chamada. Local afastado, zona rural, comunidade pequena chamada Caatinga Alta. Um senhor dizia que tinha ouvido barulhos estranhos vindos de uma cisterna antiga e que acreditava que algum animal grande, talvez um cachorro ou um porco do mato, tinha caído lá dentro. A voz era cansada, abafada e a ligação caiu 2 vezes até conseguirmos anotar o endereço certo. Fomos em 2 na viatura leve. Ao chegar, a vila estava praticamente apagada. Só algumas lâmpadas fracas nos postes de madeira e uma névoa fina no ar, mesmo sem previsão de chuva. Estranhamos logo de cara porque não havia ninguém esperando, nenhum sinal de quem tivesse feito o chamado. A casa mais próxima estava fechada, com um cadeado no portão. Bati palma, gritei, nada. Seguimos o GPS até o ponto indicado e lá estava a cisterna cercada por mato, com uma tampa de madeira meio comida pelo tempo. Ao redor, o terreno era todo seco, rachado, com aquela vegetação espinhenta que só cresce onde o chão parece morto. Cheguei perto e ouvi um rosnado curto, abafado e depois arranhões rápidos no fundo, como se alguma coisa estivesse tentando sair. Chamei o colega, o sargento Elias.
Montamos o tripé com corda e iluminação e preparei para descer. Lá embaixo não dava para enxergar nada a olho nu, só o escuro compacto. Desci devagar, lanternando os cantos. Senti o ar mais denso conforme me aproximava do fundo e um cheiro diferente começou a subir. Uma mistura de terra molhada e pano velho guardado por muito tempo. Quando cheguei lá embaixo, parei. Não havia animal nenhum. Nada. O chão era só areia batida. E no meio, algo que me pegou de surpresa. Um cobertor enrolado, grosso, manchado de terra, como se tivesse sido jogado ali há muito tempo. Me aproximei com cuidado. Era grande, pesado. Peguei o gancho para levantar e foi nesse momento que o cobertor se moveu. Não por causa do gancho. Ele se mexeu antes. Pequeno tremor. Depois outro. Larguei na hora, subi o mais rápido que pude e Elias me puxou sem fazer pergunta. Lá em cima corremos para olhar de novo. Iluminamos o buraco todo. Não havia mais nada. Nem o cobertor, nem marcas no chão, nem poeira levantada. Parecia que ninguém tinha descido ali em meses. Olhei para Elias e ele só disse que queria ir embora. Voltamos ao carro e decidimos procurar quem tinha feito a ligação. Batemos em 3 casas próximas. Nenhum dos moradores sabia do que estávamos falando. Um deles, um senhor de uns 80 anos, que mal conseguia se levantar da cadeira, disse que aquela cisterna estava abandonada desde 2004, quando um garoto de 12 anos caiu lá e morreu afogado antes da seca chegar. Desde aquele dia, ninguém vai ali à noite, ele falou. A mãe dele dizia que ouvia ele chorando lá de dentro. Depois ficou doente e morreu também. Pedi para Elias checar a ocorrência no sistema quando voltasse. Nada. Nenhuma ligação registrada naquele horário, nenhum número correspondente, nem sinal de chamada atendida. Comecei a questionar se a gente não tivesse caído numa pegadinha ou ouvido coisa que não existia, mas a estrutura da corda suja, as marcas de pé no fundo, eu vi aquilo. Eu senti aquele pano se mexer. Não tem como ter sido invenção. Na semana seguinte, pedi transferência de setor. Não quis mais trabalhar naquela região. E por um tempo, achei que aquilo ia ficar guardado, esquecido. Mas eu voltei a ter pesadelos. Sempre com o mesmo som, aquele rosnado baixo, repetido no escuro. Às vezes, acordo com a sensação de que tem alguém no quarto. Já troquei de casa, de turno, tentei mudar a rotina. Mas tem dias em que, do nada, o ar muda, fica pesado, seco e tudo ao redor parece parar. E nessas horas eu sei que aquilo ainda está por perto. Nunca mais voltei para Caatinga Alta. E não pretendo, porque seja lá o que me chamou naquele dia, não queria ajuda, queria outra coisa. E eu quase desci fundo demais para descobrir. Obrigado por assistir aos relatos de hoje. É sempre bom ter você aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço de seu amigo Raul